Cartel, Direito e Economia. Bom dia, turma! Bom dia, professora Patrícia, tudo bem? Nesse vídeo, eu irei abordar sobre o que é o cartel e vou dar alguns exemplos de como esses acordos interferem no mercado, prejudicando os consumidores. Além disso, vou falar da pena para esse tipo de crime e vou dar um exemplo de um cartel que ocorreu numa empresa aérea britânica. O que é cartel? Primeiramente, para entendermos o que é o cartel, precisamos entender primeiro o que são os oligopólios. O oligopólio é uma situação de mercado na qual poucas empresas detêm o controle da maior parte do mercado. Um dos maiores exemplos de oligopólio que temos no Brasil é o setor de telefonia. Já no mercado internacional, um exemplo clássico de cartel seria a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Como eles controlam a produção, isso tem uma influência direta no preço do petróleo e na geopolítica mundial. O mundo passou por duas grandes crises do petróleo, uma em 1970 e a outra em 73, que inclusive coincidiu com o fim do milagre econômico brasileiro. Vou dar um exemplo prático. Se 3 empresas dominam 95% do mercado de combustíveis, elas poderiam fazer um acordo para tabelar os preços. O cartel é esse acordo entre as empresas que compõem esse oligopólio. Essas empresas estabelecem um acordo para todas venderem o mesmo produto na mesma faixa de preço. Além disso, elas podem definir o local de atuação de cada uma delas e a qualidade dos produtos, acabando com a concorrência entre si, monopolizando o mercado e, por consequência, maximizando seus lucros. Esses acordos nunca são oficializados de fato, ou seja, não existe um contrato assinado deixando evidente a existência de um cartel. Isso acontece pois o cartel é um crime. Então, esses acordos são sempre feitos de forma informal e discreta para não gerar provas. Por isso, é extremamente difícil comprovar a existência de um cartel, mesmo que o seu reflexo seja muito evidente no mercado. No Brasil, nós temos o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é uma autarquia federal. Ela é vinculada ao Ministério da Justiça, com sede aqui no Distrito Federal. O CAD tem como missão zelar pela livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável no âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir em última instância sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência. O CAD exerce 3 funções: a preventiva, a repressiva e a educativa. Na função preventiva, o CAD analisa e decide sobre as fusões, aquisições de controle, incorporações e outros atos de concentração econômica entre grandes empresas que possam colocar em risco a livre concorrência. Já na repressiva, ele investiga em todo o território nacional e julga cartéis e outras condutas nocivas à livre concorrência. E por fim, a função educativa visa instruir o público em geral sobre as diversas condutas que possam prejudicar a livre concorrência de mercado, além de incentivar e estimular estudos e pesquisas acadêmicas sobre esse tema. Por que os cartéis são tão prejudiciais para os consumidores? Em uma situação de livre concorrência, as empresas estão sempre buscando oferecer os produtos com o melhor preço e a melhor qualidade, para que o produto seja mais atrativo do que os dos concorrentes e assim tenha um melhor desempenho no mercado. No entanto, quando essas empresas fazem um acordo para controlar os preços ou a produção, elas não precisam mais se preocupar em formas de aumentar a competitividade do produto no mercado, e isso reduz significativamente as opções do consumidor. Para ilustrar, eu darei um exemplo que teve grande repercussão em 2006, de um cartel de empresas aéreas. As empresas aéreas British Airways e Virgin Atlantic fizeram um acordo em 2005 que fez com que milhares de passageiros pagassem a mais em suas passagens aéreas do que eles pagariam normalmente, se essas empresas não estivessem agindo de maneira ilegal conjuntamente. O promotor do caso alegou que os executivos combinaram de fixar os preços do combustível das aeronaves, fazendo inúmeros consumidores de vítima.